A relação das crianças com os alimentos e os problemas globais, como desmatamento, fome e poluição, precisam de orientação e trabalho conjunto para a formação de cidadãos mais conscientes. Criar bons hábitos pensando na conexão entre homem e natureza é um desafio em tempos de consumo exagerado de ultraprocessados e aumento de doenças crônicas. Sobre esses assuntos, eu conversei com a chefe de cozinha e educadora Ariela Doctors, que junto com a escritora Maísa Zakzul, lançou o livro O que vai ter para comer? O que você coloca no seu prato pode mudar o planeta. O alimento, ele proporciona, ele dá para a gente a possibilidade de perceber como as coisas estão todas imbricadas umas nas outras, Todo o ciclo do alimento permite que a gente perceba que o que a gente escolhe para comer está relacionado com muitas coisas que acontecem no mundo, dentro do nosso corpo e fora dele, E hoje é possível dizer que as crianças estão mais atentas, de certa forma cobram mais e se interessam mais por assuntos relacionados à alimentação. É bastante importante que a gente perceba que as crianças, na realidade, elas já nascem com o amor pela natureza, E a gente acredita, eu e a Maísa, que é a outra autora do livro, que houve uma interrupção do ser humano, uma desconexão do ser humano com a natureza. Então é muito importante a gente perceber que a criança ela não nasce com essa desconexão, ela nasce conectada, como os outros animais. Mas ao mesmo tempo, agora é muito importante que a gente retroceda um pouco e perceba essa unidade que existe entre nós, humanos, e a natureza. Então a criança ela precisa se manter conectada. E também é muito importante que a gente perceba que a gente não pode sobrecarregar essa nova geração com esse peso de ter que resolver todos os problemas, Uma ação conjunta, a gente pode até acabar criando uma certa fobia, nas crianças, quando a gente fala de temas muito pesados, como as questões ambientais e todo esse processo que a humanidade vem vivenciando. Então, tratar desses temas de forma leve, fazendo com que ela ame a natureza, ame os alimentos e faça boas escolhas, é um dever de quem já está nesse planeta há um pouco mais de tempo do que elas. A gente vive um momento de muita discussão sobre segurança alimentar, sobre fome, sobre falta de comida na mesa. A intenção, quando a gente pensa na educação das crianças, seria sempre encontrar o melhor caminho de se ter uma alimentação saudável. Mas quando a gente fala de privação de comida, como fazer com que elas entendam esse momento do planeta, a possibilidade de ter alimento todos os dias no prato? Infelizmente, a gente está vivendo novamente o problema da fome no Brasil, principalmente, com 33 milhões de pessoas em situação de fome. E para as crianças é primordial entender a importância das nossas escolhas alimentares, E entender que a gente pode conquistar uma soberania alimentar quando a gente começa a pensar territorialmente, Quando a gente começa a perceber o que tem no nosso entorno de comida. Quando a gente começa a pensar em compras da agricultura familiar, em compras que estejam mais próximas do território onde você vive, encurtando essas distâncias, você começa a perceber que isso empodera tanto as pessoas que estão no seu entorno, você ativa a economia mais circular do seu território e você consegue diminuir tanto a poluição, a emissão de gases do efeito estufa, por exemplo, que traz o aquecimento global, quanto você consegue ter mais condições de ter mais alimentos na mesa e alimentos frescos, alimentos que sejam minimamente processados, E que não gerem também um problema para a sua própria saúde pessoal. A gente diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, que inclusive são os grandes vilões no momento e que proporcionam o que a gente está vendo aí no Brasil, de 50% da população sobrepeso, muitos casos de obesidade, muitos casos de doenças crônicas não transmissíveis que são causadas por essa má alimentação. Quando a gente pensa em educação alimentar e todo esse entendimento sistêmico sobre a vida, a gente propicia que as crianças tenham tanto uma saúde pessoal
de melhor condição, quanto uma saúde do entorno, do território e do próprio planeta, uma situação mais saudável para todo mundo, né? Quais seriam, na sua visão, os pontos ou as dicas mais importantes nesse trabalho conjunto para escolas, pais, uma união familiar para que todos esses agentes caminhem juntos quando a gente pensa em boa alimentação? Para que a gente consiga fazer uma mudança séria e estrutural, é um problema tão grande e tão cheio de vertentes que a gente precisa conversar intersetorialmente, né? A solução está em muitos lugares. E o que o Instituto propõe é trabalhar justamente com as crianças desde a primeira infância, trabalhando por meio da educação alimentar, com todos os educadores que estão envolvidos, os atores envolvidos no desenvolvimento integral da criança. Então, como você muito bem colocou, não é só ela, né? São os professores, são os avós, são os pais, são os tios, todo mundo tem que estar sensibilizado para entender a importância das escolhas alimentares atualmente na vida de todos. Então, a partir do momento que as crianças começam a aprender isso dentro da escola, que esse tema está inserido dentro dos currículos políticos pedagógicos, a gente pode realmente tentar, de uma certa maneira, coletivamente, ficar sensibilizado e transformar os nossos sistemas alimentares da maneira como eles estão postos hoje em dia.